Daniel, obrigado por aceitar o convite. Obrigado pelo convite. Tamo junto, o palco é seu. Só preciso do passador aqui. Eu sempre perco ele. Você perde ele, eu também... Tá ali, em cima da mesa. Tá ali. Valeu. Obrigado. Deixa eu testar aqui. Pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia. Eu vi que o Thales, ele tem o truque do high five, né? Se você errar o high five, você toma um tapa na cara. É isso. Eu tenho um segundo truque, que é a prancha aqui na frente. Se eu ver que vocês não estão prestando atenção, vocês vêm fazer prancha aqui na frente. 5 minutos, quero ver quem vai aguentar. Então, é um tapa na cara e vem aqui na frente fazer prancha, quero ver a força. Obrigado pelo convite, muito bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estava aprendendo, porque eu não manjo nada, fora que o Thales já me explicou sobre lançamentos, meteoro. Isso, na verdade, hoje já manjo um pouco, né? Mas, para mim, ainda um pouco de uma linguagem diferente. Eu tenho um grande amigo que ele foi convidado a participar, e quem fez a pergunta, acho que agora saiu, era o Ronald, ele saiu bem agora. Ele tem um grande amigo, eu tenho um grande amigo que ele foi convidado para participar de uma empresa de mudança para expatriado. Então, para você, quando você é expatriado para uma empresa, a empresa paga tudo para você, muitas vezes, se você for um bom executivo. E aí custa uma fortuna, pessoal, uma fortuna. Fazer a mudança, levar teu cachorrinho, levar teu gato, levar tua cama, levar o quadro que a sua avó te deu. E ele foi convidado para participar como sócio minoritário, e ele me consultou, e eu falei, Fernando, você tem que ter um contrato. Ele falou, não precisa. Eu brincava com meu sócio no meu prédio, aqui em São Paulo, aqui do lado, na Zona Norte. Eu brincava com ele no parquinho, sou amigo de infância. Depois a gente cresceu, estou no mesmo colégio. Depois a gente cresceu, fomos para a mesma faculdade. Depois a gente cresceu de novo. Eu fui para uma área, ele foi para outra. Aí ele abriu essa empresa de mudança. Ele precisa de um sócio que ele confie. E eu confio nesse cara. Eu vou ter 15%, ele vai ter 85%. Falei, tem certeza? Tem certeza que você confia? Pena, Ronald, eu estou te contando a história que você perguntou para o Thales, agora, né, de um amigo meu de infância, e do amigo dele também de infância. E aí ele me disse, Daniel, eu não preciso de um contrato, porque eu confio neste meu amigo de infância, um irmão para mim. Eles tinham morado juntos, inclusive, na época da faculdade. Deu 1 ano de empresa. A empresa estava bombando. Meteórica, fazendo um monte de mudanças internacionais. Esse amigo fala, você não está mais servindo para o negócio, não acho que estamos indo muito bem, está faltando sinergia. Essa é a palavra que eu mais gosto, sinergia, eu não sei o que significa. Depois falam que é advogado que fala palavras que não significam nada. Sinergia, não estou vendo o mesmo caminho, o mesmo futuro. Tchau. E ele me liga, era dia 20 de dezembro, 20 de dezembro. Eu falei, cadê o documento que eu falei tanto que você tinha que ter? Ah, mas eu não tenho, nem no contrato social eu tenho. Aí eu perguntei, cadê as trocas de WhatsApp? Cadê os e-mails? Cadê os movimentos que você me prova que você realmente é sócio? E aí ele começou, né? Passou um Natal ali com as trocas de WhatsApp, que vinham de você é o máximo a você é horrível, né? Que vinham de você é meu sócio, meu irmão, meu melhor amigo, a nós nos damos bem, a gente não tem a mesma meta, faltou a sinergia, acabou, a sinergia não existe mais. E no dia 28 de dezembro, eu estava pegando o avião, minha esposa, a gente soltou a primeira notificação dizendo, olha, existia sim uma sociedade de fato, não de direito. Direito teria que ter um contrato social, teria que ter no mínimo, né, um contrato social escrito. Se tivesse um acordo de sócios, uma SPE, teríamos feito. Temos uma sociedade de fato, tenho provas aqui que eu tinha 15%, a gente tem um valuation que a gente considera que é de 40 milhões de reais, eu tenho 15% em cima disso, 15% de 40 milhões, é 6 milhões de reais, a gente vai entrar com ação judicial, responda em 5 dias. Naturalmente ele não respondeu, de 5 dias dava de primeiro, pessoal.
E outra coisa, não tem essa obrigação legal, tá? Notificações extrajudiciais, a gente coloca o prazo que a gente quiser e você não é obrigado a responder. É diferente do juiz. Quando o juiz manda você responder em 15 dias, aí sim você é obrigado a responder em 15 dias. E aí, começou-se uma negociação. Ele não respondeu à notificação, mas começou a negociar, e aí a gente fez uma estratégia de negociação. E o Fernando falava com ele, falava comigo, minha esposa um pouco brava, lógico, né? Estávamos numa viagem romântica, eu falava, agora eu preciso falar com o Fernando, está desesperado aqui. E a gente fechou o contrato de reconhecimento e compra e venda de participação societária, olha que lindo, de 15%, pelo valor de 3,5 milhões, não os tais 6, no dia 4 de janeiro. Foi um sucesso? Para mim foi ótimo, comecei o ano bem. Mas e para ele, foi um sucesso? A resposta, pessoal, na vida jurídica, aprendam agora, para tudo, depende. Então eu vou perguntar para vocês, foi um sucesso? Depende. Ele achava que valia 6. Ele sabia que ele tinha feito um valuation alto. 5. Vendeu por 3,5. Também, por outro lado, ele tinha a opção B, entrar com uma ação judicial e ficar 6, 7 anos brigando, ficar na mão de um juiz, depois de desembargadores, que poderiam considerar que ele tinha 15%, que ele não tinha 15%. E mesmo que reconhecessem que ele tinha 15%, não necessariamente reconheceriam que a empresa vale 6 milhões, 40, né? Ele tem 6. Poderiam reconhecer que ele tem 15% de uma empresa que vale 1 milhão. Então, ele ia brigar 6 anos para ter 150 mil. Então, sim, se eu pensar desta forma, ele realmente fez um bom negócio em fechar por 3,5 milhões. Mas se ele tivesse me ouvido, e ele tivesse elaborado um contrato social, ele tivesse elaborado um acordo de sócios, nesse acordo de sócios ele tivesse colocado a forma de avaliação da sociedade, ele tivesse uma fórmula clara, não algo subjetivo, a forma de pagamento desses haveres, né? A apuração de haveres é quanto vale a sociedade, o valuation da sociedade, a apuração de haveres é quanto vai valer por aquele sócio. Ele teria talvez chance de ter recebido 5, 4,5, 4, mais que 3,5. Ele estaria muito melhor também para uma briga societária. Não que eu quisesse que ele tivesse uma briga societária, mas pelo menos quando ele entrasse em juízo, para o juiz, ele teria um contrato social e um acordo de sócios, e não simplesmente um monte de WhatsApps e e-mails que a gente ia ter que criar uma narrativa para isso. E Ronald, se ele tivesse pelo menos um memorando de entendimentos, dizendo, olha, estamos aqui juntando força, olha, a gente vai constituir uma SPE depois, olha, a gente, se der tudo certo, eu vou ter tal participação, se der tudo errado, você também não vai poder pegar a ideia que eu te dei, não vai roubar minha ideia, a minha propriedade intelectual, os meus direitos autorais, a minha propriedade industrial, são coisas diferentes dentro do mundo jurídico. E eu vou estar te protegendo dentro desse memorando de entendimento. Daqui 30 dias, daqui 60 dias, daqui 90 dias, a gente vai constituir essa sociedade. Eu teria uma prova muito maior para o juiz. S ou N? S é sim, N é não. Estamos juntos? Deu para entender? E nunca na vida de vocês façam o que o Thales fez de, vai tomar bronca mesmo, colocar o Rancho Feliz na holding sem eu ter autorizado. Porque eu falei para não fazer isso. Não é possível que sejam 10, falaram que eu tinha 30 minutos, nem deu tempo ainda. É isso aí, eu vou continuar. É isso. Então, pessoal, sempre consultem o advogado antes, não depois. Depois vai ficar que nem o Fernando, meu amigo, vai ficar colacionando prova para a gente conseguir fazer alguma coisa. Façam antes. Antes de assinar o contrato, falem comigo. Antes de resolver colocar a Rancho Feliz na holding operacional, falem comigo. Ou pelo menos me ouçam, porque eu já tinha dito não. Estou claro? E aí, pessoal, vocês podem se dividir em duas partes. As partes que vão estar nas empresas e startups que, infelizmente, não vão bem e vão ter uma mortalidade muito rápida, o que faz parte também.
né, de qualquer negócio, faz parte do risco de qualquer negócio, nem todos os negócios vão bem, ou vocês podem, pelo menos, estar, né, já colocar a régua de vocês mais alta, porque vocês vão estar estruturados com documentos que previnam problemas, e se houver, vocês vão conseguir se defender. Deixa eu ver aqui se eu passo aqui, se eu estou certo aqui. O verdinho, eu estou no verdinho. Verdinho de cima, estava mal mesmo, então. É isso. Então, esse aí é meu currículo, tá? Ele já falou. Aqui é um pouquinho do que a gente vai ver, né? Essa introdução. Vamos começar com essas estatísticas péssimas para vocês, né? Péssimas para vocês. Olha, ó, 37,5 já receberam investimentos, indo 1,2 milhões o valor médio recebido. Essa é boa. Então, tem dinheiro no mercado. 30% das startups receberam acima de 1 milhão em sua trajetória. Essa também é boa para vocês. 68,9% receberam investimentos da própria cidade ou do estado. Também é boa para vocês. E aí, a gente vem, talvez, nas ruins. 25% das startups morrem em 1 ano ou menos. Pesquisa da Fundação Dom Cabral. Talvez hoje a melhor escola de negócios do Brasil, de pós-graduações e graduações na parte empresarial. A Dom Cabral. 75 morrem nos 13 primeiros anos. Eu sei, 13 anos já não é mais nem startup. É verdade. Para mim, a maior startup que teve, sabe qual foi? As grandes navegações. Vocês podem imaginar nas grandes navegações, e também é o primeiro grande exemplo de sociedade de economia mista, vocês podem imaginar um rei absolutista colocar dinheiro junto com entidades privadas para construir um grande navio, para explorar um mar que eles achavam que tinham monstros, para chegar no que eles chamavam de Terra Nova. Isso é disruptivo, né? Você vai ter que enfrentar monstros quando você achava que a Terra, alguns, né, que a Terra era plana, você podia literalmente cair, né? E aí, de repente, você chega num novo negócio. E ainda é uma sociedade de economia mista, dinheiro público e dinheiro privado. Se você tiver briga de sócio, aí ferrou. Porque as brigas de sócio são os principais fatores para terminar uma empresa. Então, o que o Tales falou, eu preciso entender quem é meu sócio, é o mais importante de tudo, porque senão você vai estar nos 25%, 50% ou 75%. E, mortalidade de startups com mais de um sócio tem aí 1,24% a mais de chance de terminar. E quais são os principais alinhamentos que não são feitos? E que no MOU, ou no contrato da SPE, ou principalmente no acordo de sócio, vão ser interesses pessoais e profissionais. 2 querem guardar dinheiro, 1 torrando dinheiro. Lógico, na hora que eu vier uma maré ruim, eu vou ficar desesperado se eu não tiver dinheiro para pagar meus compromissos pessoais. Desentendimento entre os fundadores. O que eu quero da empresa, qual a minha meta, o que eu quero daqui 1, 3, 5, 10 anos. Mau relacionamento e desentendimento entre fundadores e investidores, também, porque eu posso ser um fundador, e aí eu recebo dinheiro de um investidor. O investidor, pessoal, quer retorno. Muitas vezes o fundador é um empreendedor, ele quer algo perene, longo. Às vezes o investidor não. Ele vai colocar lá dinheiro, R$1 milhão hoje, ele quer 2 milhões amanhã. Você talvez queira ficar com aquela empresa por 50 anos. Ele talvez simplesmente queira por 3. Vai ter o retorno do investimento dele, com a taxa de juros altas no Brasil, maior do que o que ele tivesse colocado numa aplicaçãozinha que ele consegue no banco. Concorda? E vai querer o dinheiro de volta. E a gente tem lei. O Brasil, quando a gente fala de mundo jurídico, a gente tem que respeitar as leis. A gente tem lei. A gente tem as decisões dos tribunais e a gente tem os comentários dos professores, doutrinadores sobre os temas. Então, na startup, por exemplo, a gente respeita o marco legal da startup. E o marco legal da startup vai falar da opção de compra, vai falar do investidor anjo, vai falar do mútuo conversível em participação societária. Então, a gente precisa respeitar. E a gente precisa lembrar o que é uma startup. Olha aí,
empresas nascentes ou em operação recente, com modelo de negócios inovador. Tipo as grandes navegações, tem que ser algo disruptivo. Ou algo incremental, algo que vai mudar o negócio. Então, por exemplo, é uma definição minha mesmo, as startups são, em nossa opinião, instituições empresárias que visam criar um produto ou um serviço inovador para o mercado, seja a partir de algo existente, incremental, seja algo totalmente impensado e refletido, disruptivo. Mas, pessoal, se é uma startup, se é uma empresa operacional, até porque hoje em dia muita gente chega no meu escritório e fala, eu estou abrindo uma startup. Eu pergunto o que é. Ah, é um café boutique. Mas café boutique é uma startup? Só penso. Né? Pode ser que seja mesmo, algo totalmente disruptivo ou incremental, mas até a padaria virou startup também, né? Então, uma padaria, mas tem 15 aqui do lado da minha casa, a sua é bem diferente. Pode ser que seja. Mas eu acho que o mais importante não é se é uma startup ou não é, daí é o pitch que você vai fazer para vender as participações societárias e conseguir os investidores, é você lembrar que no Brasil a gente respeita a livre iniciativa, você pode fazer tudo, desde que não proibido pela lei, desde que respeitando a lei e a regulamentação existente. Aí eu quero abrir um banco. Eu posso? Pode. Mas tem uma regra. Precisa ser sociedade anônima, precisa respeitar o banco, as regras do Banco Central. Eu quero abrir uma pastelaria. Posso? Pode. Pode ser uma sociedade limitada, pode ser uma sociedade anônima, mas você vai precisar respeitar a vigilância sanitária. Não pode ter pelo de rato no pastel. Não pode, é proibido. Então, posso fazer o que você quiser. De banco a pastelaria, tudo é possível. Eu vou respeitar a autonomia privada das partes. Isso é muito importante. Vou pegar de novo um gancho no que o Thales falou, que vai ter um pitch depois, de uma empresa. Você pode querer investir, como você pode não querer investir. Isso é autonomia privada das partes. Eu posso ou não posso. Agora, no momento que você investir, você celebrou um negócio jurídico. Você assinou. É que nem casamento, pessoal. O memorando de entendimento é um namoro. O contrato social SPE é o casamento. Depois que você assinou, você não pode dizer, mas eu não sou casado, você entendeu errado. Não, não. Como assim? A gente casou, a gente foi lá no cartório. Tá? Estamos celebrando isso. Certo? O direito brasileiro respeita essa única frase em latim, que senão vocês não vão achar que eu sou advogado. Mas eu juro que eu não falo muito em latim. Thales está de prova aqui. Pacta sunt servanda. O que é isso? O contrato faz lei entre as partes. Se eu assinei, você assinou, você não vai poder dizer, poxa, não foi bem o que eu quis dizer. E aí eu vou contar uma nova história para vocês de um cliente meu que vendeu 10% de uma participação societária numa incorporadora. E o contrato falava o seguinte, você vai receber 3 milhões e meio agora e 3 milhões e meio, ou 4, ou 1, não importa, a depender do que a gente fizer nos próximos 3 anos. Era um prêmio pelos 10%, calculado de acordo com uma possível nova venda. Estavam se até falando em IPO, abertura de capital. Não foi o que aconteceu. Mas houve realmente a entrada de um fundo de investimento que colocou 150 milhões de reais naquela incorporadora, e por 150 milhões foi um evento de liquidez. Evento de liquidez são momentos que entra um dinheiro na empresa, ele tinha direito a um prêmio. Sabe quantas versões tiveram o SPA? SPA é o nome chique de Share Purchase Agreement, que é o nome chique de contrato de compra e venda. É isso, contrato de compra e venda. Sabe quantas versões tiveram esse contrato de compra e venda? 15 versões de negociação, de rodada. Ia para o escritório do outro lado, voltava para mim. Ia para o escritório do outro lado, voltava para a gente. 15. O outro lado não quis pagar. Falou, não, está errado, não teve evento de liquidez. O que a gente fez? Infelizmente, não é o melhor, tivemos que entrar com ação judicial. E juntamos as 15 versões e falamos, juiz, pacta sunt servanda. Eles negociaram 15 vezes, a gente chegou na versão final. A versão final tinha essa definição de evento de liquidez.
Fundo de investimento entrando e colocando dinheiro, não importa o valor, é um evento de liquidez. Se é um evento de liquidez, eles precisam pagar o valor. E aí, demorou 3 anos, saiu recentemente até a sentença. Tô claro? Então, no memorando de entendimentos, no contrato de sociedade em conta de participação, que eu ainda não falei, mas vou falar daqui a pouquinho, contrato de sociedade em conta de participação, também um modelo de investimento. No mútuo conversível em participação societária, no acordo de sócios, vai valer pacta sunt servanda. Já valia antes, e essa lei de 2009, a Declaração de Liberdade Econômica, fez com que valesse mais ainda. Ela reforça, pessoas adultas, todo mundo aqui tem mais de 18 anos? Todo mundo aqui é capaz. Pessoas adultas, maiores de 18 anos, agente capaz, com objeto lícito, ninguém está aqui falando, se você não pagar, a punição é a morte. Pacta sunt servanda. Vocês veem, pessoal, eu estou falando de modelos de investimento, mas estou falando de coisas que podem valer para o dia a dia de vocês. Se você fizer um contrato de prestação de serviço, se você fizer um contrato de parceria de agência, pacta sunt servanda, está valendo. E aí, eu entro em alguns temas mais específicos para teses de investimento. E aí eu concordo 100% que eu preciso entender em o que eu quero investir, com quem eu quero investir, como eu vou investir, quando eu vou investir e quais são os meus riscos em cada investimento. Quando eu estou no memorando de entendimento, eu estou namorando. Então, o meu risco é menor. Lógico, pode ser que eu dê um presente mais caro para minha namorada, achando que a gente já está quase no casamento, pode ser que no dia seguinte ela fale, Daniel, tem uma boa e uma má notícia, a boa, gostei muito, a má, acabou. Pode acontecer. Posso até falar no memorando de entendimento, mas aquele presente você vai ter que me devolver, mas é meio estranho, né? Concordam? Então, talvez você se entregue mais, mas pelo menos você ainda não casou. Está menor. Então, o memorando de entendimento ele vai proteger a ideia do negócio, ele já vai colocar as bases das participações societárias, ele vai dizer como é que vai funcionar o futuro, ele traz aí segurança para todo mundo. É um grande namoro. Certo? Vocês sabiam que já existe namoro qualificado? Vocês sabem o que é um namoro qualificado? Vocês sabiam que não é união estável eu morar junto, investir junto, e não necessariamente eu tenho união estável? É um namoro qualificado. Namoro qualificado. Existe. Ou seja, olha como o mundo está mais sofisticado. Né? Até reconhecido pelos juízes já, pelo STJ. Então, tá aí, é um memorando de entendimentos. Ele pode ser um namoro qualificado, mas você ainda não é sócio. Porque no momento que você virar sócio, cuidado, se aquela empresa formal, você é responsável. Segundo, contrato de mútuo conversível em participação societária. É lindo, mas olha o que eu coloquei aí, cuidado, você pode ser credor ou devedor. Eu vou lá e empresto R$100 mil para a sua empresa. E eu digo, daqui 1 ano, ou você me devolve esses 100 mil, ou eu converto isso em 10%. Por que vale 10%? Porque vai ter o valuation. Se é 10% é 100 mil, qual é o valuation da empresa? 1 milhão. Pessoal, só falo números fáceis para vocês poderem participar. 1 milhão. Tá claro? Legal, só que pode ser que daqui 10% aquela empresa não foi bem. Pode ser que daqui 1 ano eu não vou querer entrar na empresa. Pode ser que daqui 1 ano, pelo contrário, nem exista mais empresa. O que aconteceu? Eu vou pedir os 100 mil de volta. Concordam? Com juros e correção. Se a empresa não existe mais, se eu nem quero entrar mais nela, será que vai ter o dinheiro? É um risco. Só que pelo menos eu não estou no quadro societário. Pelo menos eu também não vou ser responsável por eventuais ações judiciais. Pelo menos, não sei se vocês já ouviram essa expressão, se houver uma desconsideração da personalidade jurídica, não vai chegar nos meus bens pessoais. Mas eu tenho uma holding. Legal, a holding vai te ajudar a se defender disso, mas você vai ficar tenso, você vai ficar nervoso, você não vai dormir bem. Então, o mútuo conversível em participação societária pode te deixar um pouco mais afastado. E ele aparece aí, para vocês também verem que eu sou advogado
Isso aqui é uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, 2021. Olha ali, contrato de mútuo conversível, startup, ausência de interesse do mutuante em converter o mútuo em participação.